Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral para o último bloco, de uma conversa muito bacana, falando sobre a característica de sermos pastores, né? Pastorearmos pessoas, algo que, de uma compreensão mais profunda dessa vocação, desse lugar de liderança na igreja, né? Quem estava com a palavra? Pastor Marcos. Era eu mesmo? Era. Depois a gente toma. A gente estava, no bloco anterior a gente falava... para vocês depois. No bloco anterior a gente falava exatamente dessa coisa de cheirar a ovelha, estar atrelado a relacionamento, é uma fala do Michael, né? E bispo Wilson falava que o gabinete, ele cumpre essa função, né? E a gente estava nessa... Também. Relacionamento não envolve só púlpito, ou estar ali na porta da igreja. Mas, pastor Marcos, a gente precisa ser assim, às vezes, a gente está num programa de debate, a gente influencia muita gente, a gente às vezes precisa ser um pouco assim mais, não sei, mais claro. É o que acontece muitas das vezes, ou na maioria das vezes. Eu estou sendo genérico, né? Sim. A gente não precisa ser específico. O relacionamento envolve tudo isso. O púlpito, apertar a mão da tua ovelha quando está lá na porta, na hora da saída dela. Encontrar com a tua ovelha, quer seja fora das dependências da igreja ou não, tudo isso constitui relacionamento, né? Quando eu estava pontuando, o Maico estava falando em relação a você consegue extrair no dia a dia, porque você vê, nem todas as pessoas reagem dessa forma, nem todas as pessoas elas dão essa abertura, mesmo que você vá até elas. A dificuldade que as pessoas têm para abrir o coração, para expor, nós pastores temos. É difícil para nós, muitas das vezes, sentarmos com alguém e abrir o nosso coração. Eu falei que vivi 17 anos em mentira. Aqui na TV. Veja bem, eu estou apontando para você, você vivia em mentira, o teu entendimento hoje, né? Mas muito daquilo que você vivia também era verdade. Não, claro. Né? Não, só para dizer que eu não tenho problema de dizer. Eu sei. Você está curado disso. Eu estou falando, vamos assim dizer, nem todos os pastores têm essa facilidade. Não generalizando, eu quero dar o braço a torcer ao Michael. Obrigado. Quero te parabenizar. Muito obrigado. Pela sua coragem de falar e a gente poder debater um pensamento seu. Há pastores realmente que se prende só à questão de gabinete e esquece o outro lado, que ele pontuou aqui, muito legal, importante. Por exemplo, ou aqueles que se prendem só ao púlpito. Ou isso. Que nem é pastor, é comunicador. Exatamente, é comunicador, seja lá o que for. Eu não quero generalizar. Hoje, eu vou sair daqui, vou buscar minha esposa em casa, minhas filhas, eu vou para um churrasco com membros da igreja, na igreja. Vamos fazer um churrasco, isso é relacionamento. Nós vamos conversar, nós vamos sentar, não há aquela coisa formal. É um churrasco para bater papo, para estreitar relacionamento, para a gente estar junto. E ali naquele ambiente, a gente acaba ouvindo de conhece um pouco mais o coração do outro. Isso é fantástico. Mas tem coisa que eu não abro mão. Eu não abro mão. Você só fora, terminando aqui, né? Eu não abro mão de quando há necessidade, agendar com alguém, sentar lá, a pessoa vir ao gabinete e abrir o coração, abrir a alma, pedir oração, pedir Bispo Wilson, aconselhamento. Desmistificando essa coisa do gabinete. Às vezes o gabinete é um cafezinho, não pode ser? Sim, é um cafezinho, o gabinete é expressão, né? Seria uma expressão que usa. Pode ser apenas um clichê. E o bispo falou, é a nomenclatura, eu concordo plenamente. O gabinete, ele acabou ficando rotulado como se fosse uma sala de escritório, disciplina. Um lugar de disciplina, um lugar de advertência ao membro. Não é isso. Outro dia eu falei para um pastor amigo meu, eu vou receber um casal na minha casa que vai contar os problemas que eles estão vivendo. Ele, não faça isso. Os problemas vão ficar na sua casa. Eu falei, não eu tive um pastor que eu fui na casa dele no momento que eu perdi meu irmão assassinado. E o pastor falou para mim, problema de igreja eu resolvo na igreja. Eu havia acabado de perder meu irmão assassinado. Fui à casa dele e ele disse, problema da igreja eu resolvo na igreja. Nós somos igreja também. Já que nós estamos falando de ser pastor, terminar aqui a minha fala. Claro. Outra coisa, nós não podemos abrir o coração para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, não dá. Isso a gente aprende no pastoreio de pastores. Entendeu, Maico? Quando o membro da igreja chega a esse ponto de se abrir totalmente com o pastor, é porque esse relacionamento já está estabelecido. E 100%. De confiança, né? De confiança. E você deve honrar isso. Porque a confiança quebrada... Agora o líder não tem que abrir o seu interior
para um membro comum. Muito menos para a membresia. E ter cuidado de abrir para alguns pastores também. Você é meu amigo, por isso que a tua atitude aqui é louvável. Não é que nós vamos viver em fachada, em vida de mentira, não. Mas a tua atitude foi louvável, porque dificilmente líderes sobem ao púlpito, à tribuna sagrada, e dizem: não, eu já fui um adúltero. Não, hoje eu menti. Hoje eu olhei para a mulher ali e desejei a mulher. Tudo é pecado, isso aí que eu estou falando. Mas você teve caráter, hombridade, e isso só te torna cada vez mais um homem comprometido com o reino, de potencializar, maximizar as virtudes que Deus já tem aflorado aí na tua vida. Quando a gente está falando essa questão, né, o gabinete em si, tem questões que você vai ter que trabalhar ali dentro mesmo, fechado. No meu gabinete está escrito lá: lugar de cura, né, de restauração, lugar de oração. Em nenhum momento ali tem lugar de disciplina. Me parece que algumas pessoas têm rejeição àquela sala também. Talvez seja criado pela maneira com que as coisas são feitas ali. Porque no gabinete era lugar de exortação, de disciplina. Vai para o gabinete. Hoje o que acontece? Existem algumas pessoas que atravessam problemas de ordem emocional, que você tem que ter um tempo específico para ela. Tem que dar um atendimento. Algumas pessoas não têm, às vezes, condições de pagar um psicólogo. A gente acaba ajudando-a de uma forma terapêutica, né? Eu ainda vou usando os conhecimentos. Desculpa. Então, essa fala é justamente por conta dos conhecimentos que você vai adquirindo para te ajudar no teu trabalho pastoral. E nós estamos vivendo hoje uma época em que, se os pastores não começarem a aprender a diagnosticar os problemas das suas ovelhas, eles vão sepultar as suas ovelhas na depressão. Eu ainda chego a dizer, eu ainda quero pontuar a questão do relacionamento como algo além da estrutura do gabinete, além da estrutura que a gente chama de igreja, a estrutura que a gente chama de igreja, além também da formalidade do culto, da liturgia que a gente faz, porque a gente se encontra uma vez por semana, ou todo domingo, na celebração principal. Nós começamos a achar que isso é o suficiente para a relação de um pastor para uma ovelha. Eu penso que a igreja de Deus é uma família e o pastor é o pai dessa casa. Quando existe horário marcado para o filho encontrar o pai, de alguma maneira esse pai está ocupado demais para o seu filho. Eu penso que a gente precisa de criar um meio de, mesmo que eu não tenha tempo, que esse meu filho tenha um outro pai, que ele possa ter alguém que não seja necessariamente eu, que não haja essa centralização. E essa centralização é um dos maiores problemas do evangelho atual. Um minuto. Porque o problema que eu vejo é que tem estrutura denominacional que manda um pastor para uma denominação. Quando dá 6 meses, 1 ano, eles tiram aquele pastor e trazem um outro pastor. Para a igreja. Para a igreja. Isso, aquela estrutura denominacional, aquela igreja, aquela estrutura. E aí quando a justificativa que eles dão por que estão tirando é para que não haja uma identificação daquele povo com aquele pai, com aquele pastor. Quando não há essa identificação, vai existir toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que a gente vai falar, mas a gente não vai achar o ponto. O ponto está em, falta nós termos Cristo, Jesus Cristo, como padrão principal para a nossa estrutura de relacionamento entre pessoas. Porque se eu me relaciono com as pessoas como se eu estivesse sendo pai dessas pessoas, eu vou dedicar amor, intensidade de relacionamento suficiente e vou tirar tudo que é meu, porque é assim que um pai faz com o filho. Eu acredito que falta muito mais da estrutura dos pastores atualmente e o povo geme e espera por isso. Mas eu acho que os pastores fazem isso. Eu falo por mim, mas o pai que ama o seu filho também corrige. Não, ninguém está falando de correção. Não, mas estamos falando da maneira... Não, corrigir é uma das uma das ações. Olha, agora o assunto estava ficando bom, mas eu vou ter que segurar e terminar o programa. Eu queria não deixar de falar sobre o congresso, na verdade o Encontro Nacional de Adoradores, 25 anos de adoração, que é capitaneado pelo bispo Wilson Teixeira. Pastor Ari e Pastor Levi. E pastor Wilson, é sempre uma alegria a gente divulgar isso aqui, porque eu fui um dos caras que no louvor profético assim foi muito abençoado. E dos dias 30 a 2 de agosto, nesses anos todos pôde assim formar uma visão de louvor e adoração. Pessoas nasceram ali, né, sentaram ali. Hoje são pessoas que influenciam na música no Brasil, né? Boas pessoas, né? Vamos ter lá o Azaf, o Sócrates Mendes, Luciano Manga, o Marcos Salles, Paulo Lockman, Diego Campos, Unção Ágape, gente assim, de alto nível. Vai acontecer que dia? Esse ano, de 30 de julho a
2 de agosto, na Catedral da Paz, em Teresópolis. Entre lá no nosso site, www.louvorprofético.com.br. Ou então liga pra gente no Rio de Janeiro, 21 3305 0166. Legal. Um grande evento para edificar a vida das pessoas. Amém. Eu queria dar 10 segundos para cada um. 10 segundos. Se passar, é guilhotina. 10 segundos, Eliezer. Acho que pastor é ser servo, e servo é o que eu sou. Amém. Pastor Marcos. Servir vai além daquilo que tu tem como expectativa de ter retorno. Servir é você dar, né? Sem querer receber em troca. Pastor Maico, 10 segundos. Que haja amor em nós, que haja disposição de servir, de se doar, de se entregar, e que venha o reino de Deus sobre nós, o governo de Jesus Cristo. Bispo Wilson Teixeira, 20 segundos. O bispo levou 20. Não faço isso não. Brincadeira, tô brincando. Então vou usar 5. Ser pastor é um sacerdote de Cristo que ama as pessoas incondicionalmente. Deus te abençoe muito. Nossa intenção do Antenados na Geral é sempre agregar valor e informação para a sua vida. Eu creio que ser pastor é uma alegria ser pastor. E que se você tem esse chamado, a gente possa ter agregado na sua vida. Busque do Senhor essa convocação, que é uma vocação, que o Senhor te marque com isso, que você conduza o rebanho conforme Cristo quer nas vidas daqueles que são chamados. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. I'm used to finding comfort in the zones across the bones like it used to. I'm out in this Fontaine, spinning in monsoon.